tá uma garota lá com seus 20 anos, todo em riba, aí ele vai ser tentado. Então nós somos tentados pelos nossos desejos, por aquilo que nós mais gostamos. Então Jesus é tentado a comer e ele vence. Aí nós lembramos que ele foi levado, foi tentado a começar o ministério nas alturas. Ele ia começar o ministério. Gente, início de ministério é um negócio fora do comum. Eu não sei quantos pastores tem aqui que já começaram o ministério, que eu conheço aqui o ministério de Helena, conheço assim, e o ministério de Liane, e a gente sabe como é difícil, mas tem um ditado lá no Brasil assim: as pessoas veem as pingas que eu bebo, mas não sabem os tombos que eu levo. Quanta luta, quanta dificuldade que vem, e não é só isso, mas quantos maus conselhos a gente recebe. Quantos maus conselhos a gente recebe. E esses maus conselhos, com certeza, vêm da nossa alma, da necessidade que nós temos. Então, as tentações são muito diversas. E Jesus Cristo ia começar o ministério. Ele era conhecido como carpinteiro, filho do carpinteiro. Lá da Galileia. Pobre de Barreira descida. Então, ele tinha todos os impedimentos. Então vem, mas eu posso começar um ministério em alto estilo. Por que você não vai logo e começa por cima? Você vai lá no pináculo do templo, que naquela época era lá em cima, e você se joga de lá. Por quê? A Bíblia diz, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que não diga. Quer dizer, você vai flutuar, você vai levitar. Cuidado com essa história de levitação na igreja. Você vai levitar. Os anjos estão lhe segurando, mas os homens não verão anjo nenhum, anjos são espíritos. Então você vai ficar lá dando espetáculo. Você vai estar levitando. Todo mundo vai seguir você. Porque você começou o ministério em grande estilo. Jesus Cristo. Depois vem a adoração. Satanás só tinha mais um. Para quem queria ser adorado. Já pensou o Filho de Deus adorando o diabo? Não é? Então, nós pensamos isso tudo. Jesus vem e ele vem, a Bíblia diz que ele é vencedor. E ele vem exatamente para Nazaré, que está atrás de nós. Aí a Bíblia diz em Lucas que ele veio para Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E num dia de sábado, como era de costume, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga, o culto na sinagoga é assim: tem os hinos, tem as orações, mas tem duas leituras. A primeira é a leitura da Torá. A Torá é a leitura da Torá, um dos 5 livros de Moisés. Tem que ter uma leitura da Torá. Depois tem a leitura da Haftorá, que é um dos profetas maiores. Essas duas leituras tem que ter. Tem algum anglicano aqui? Luterano? Metodista? Puxa, judeu? Tem judeus aqui, depois de falar aqui, nunca não ouvi ninguém falando essa palavra certa como que você falou. Maravilhados. Pois é. Aí, depois da igreja anglicana ainda tem isso. Você lê o Antigo Testamento, depois lê. Aí entra o mestre para pregar. Jesus Cristo levanta nesse sábado na sinagoga e entregam para ele o livro do profeta Isaías. E ele abre no lugar marcado e leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Tudo lá, ele abriu no capítulo 61. A Bíblia, eu queria que vocês examinassem comigo esses movimentos de
vocês quiserem acompanhar, eu não estou abrindo tudo por causa do vento, mas no capítulo 4 de Lucas, no versículo 16, está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, a Torá, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Agora olha os movimentos dele. Ele parou. Aqui não tem nem vírgula lá no profeta Isaías, pois Jesus parou. Olha lá no profeta Isaías, você vai ver. Ele parou, a Bíblia diz, fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. 3 movimentos. Fechou o livro, devolveu, sentou-se. Aí a Bíblia assim, todos os olhos estavam fitos nele. Por quê? Por que que todos os olhos estão fitos no homem que se assenta? Ele se assentou, olhou, viu que todo mundo estava olhando para ele e disse assim: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Porque os olhos estavam todos sobre ele. Não foi pelo que ele disse, porque ele só disse depois. Foi porque ele sentou na cadeira proibida. Ele sentou na cadeira que só o Messias poderia sentar quando viesse. Ele sentou na cadeira de Moisés. Ele sentou, e quando Jesus sentou ali, eu gosto de Jesus. Eu gosto. Eu mais ainda. Ele sentou, espigou o corpo, olhou para todo mundo estava olhando para ele e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, quer dizer, sou eu. Você pensou o choque naquela sinagoga? Nunca, jamais alguém pensou de ver o mestre sentado. Agora, o que foi que aconteceu quando acabou aqui? Os fariseus, aí começa a grande corrida dos fariseus atrás de Jesus. Eles exigiram quatro milagres messiânicos: cura de um mudo, cura de um surdo, cura de um leproso, cura de um cego de nascença, ressurreição de um morto depois de 3 dias de vida. E nós vamos ver que ali começa um ministério que vai ficar, ele vai sendo perseguido. Mas não vou falar sobre os milagres messiânicos. Eu estou falando que Jesus Cristo deu o tiro de meta dele. Jesus Cristo deu o chute na bola. Jesus Cristo anunciou ali que ele era o Messias, mas aberto, dentro da sinagoga. Ele não saiu avisando de casa em casa em Jerusalém, em Nazaré, mas ali ele anunciou. Então, isso aconteceu ali atrás de você. Mas, do lado de lá, ele vai fazer, operar, chamado de primeiro milagre. Esse primeiro milagre de Jesus é um dos milagres mais confundidos até hoje. Porque as pessoas teimam em achar que a Bíblia tem que ser interpretada. A Bíblia tem que ser revelada. Eu queria chamar a atenção de vocês para um momento em que Jesus Cristo apanhou que nem um vira-lata na quinta-feira à noite toda, empurrão, chute, pontapé, e vai para preso, leva para Pilatos, leva para Caifás, volta para Pilatos, vai para Herodes, volta, e no outro dia
carregam a cruz, tiram a roupa dele e ele morre. Passa o sábado que ninguém vê Jesus, o corpo enterrado. Domingo ele aparece e já vai trabalhar. Tanto o crente cansado, ele podia dizer, agora vou tirar uns diazinhos, né? Vai para o caminho de Emaús. Com 2 discípulos problemáticos. Tem uma coisa para dar mais tristeza para a gente do que crente problemático. Aquele que não compreende as coisas, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer nada, mas ele suga, ele é horrível. Pois Jesus Cristo foi atrás desses dois. A Bíblia diz que Jesus Cristo andou todo o caminho para Emaús, capítulo 24 de Lucas, explicando. Mas Jesus Cristo não ensinou nada. Ele foi tirando versículos do Antigo Testamento que estavam escritos a respeito dele e foi dando, e foi dando, e foi dando. Chega na entrada de Emaús, convidaram, ele foi. Tudo bem. Quando convidaram Jesus para a mesa, ele foi. E na mesa dos discípulos, ele é o mestre. E na mesa, tomou o pão, partiu e se revelou. Então pergunta a você, por que ele não se revelou no caminho? Era só revelar, aparecia, desaparecia, estava pronto. Porque Jesus Cristo tem seu próprio método. Ele se revela a quem se assenta com ele. Se você se assentar com ele, ele vai se revelar a você, como se revela a todo mundo que se assenta com ele. Ele quer o seu tempo, ele quer a sua atenção. Se você se assentar com